Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui para mais um episódio, esse que é o 107. Para honra e glória do Senhor, estamos aí já no meio de dezembro. Meu Deus, já acaba 2025. Já estamos nos despedindo, né, desse ano que particularmente foi muito abençoado. Foi um ano que, como todos os outros, a gente vai tendo dificuldades, lutas, mas o importante é permanecermos, né? E foi mais um ano que a gente permaneceu. E isso, para mim, é a maior vitória que o Senhor poderia ter me dado esse ano, foi ter permanecido nele. E aí me contem nos comentários como foi esse ano para vocês. Foi um ano abençoado, difícil, né? Mas, enfim, compartilhem aqui a mensagem, deixem aqui eu saber também como foi para vocês e como está sendo, né, o final desse ano também. Irmãos, não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Estamos aí com uma meta de chegar aos 15 mil inscritos. Não sei se vamos conseguir isso até o fim desse ano. Só temos basicamente 15 dias aí, né? Acho que ainda faltam uns 600 inscritos. Mas se não vier agora em dezembro, janeiro, fevereiro, se Deus quiser, vamos alcançar esse número. Mas nos ajude compartilhando esse vídeo, esse canal. Pega o link, joga aí no grupo da tua igreja, manda para aquele amigo, enfim, seja bênção na vida de pessoas através desse conteúdo que estamos aqui produzindo semanalmente, toda quinta-feira aí às 12 horas, na sua telinha. Então já deixa um like também e, como sempre falo, se o Senhor em algum momento falar com você nesse episódio, deixa teu comentário aqui, eu sempre estou respondendo, sempre estou lendo os comentários de vocês, tá bom? Vamos lá! Sem mais delongas, quero apresentar a vocês essa pastora que é natural daqui de Garanhuns, pastora já há 14 anos, pastorei ali a segunda igreja, né, quadrangular, juntamente com seu esposo, o pastor Melquíades, que inclusive já esteve aqui no MapaCast. Na descrição desse vídeo eu vou deixar também um link do episódio da participação dele aqui. Então, se você se sentir curioso em saber sobre o pastor, já depois que você assistir esse, você pode clicar aqui no finalzinho na descrição e também acompanhar esse episódio que foi bênção. Ela que é mãe de duas meninas, que é a Ana Júlia e a Marília Gabriele. Um beijo para essa família abençoada. Quero dar muito boas-vindas à pastora Jailma Alves aqui no MapaCast. Amém. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui Amém, com pastora. você, Wedja, e com todas as pessoas que serão, né, encontradas através das redes sociais, né, ou que foi enviado, compartilhado, Amém. né, o MapaCast e que será alcançado para ouvir o que nós vamos partilhar aqui para todas elas, que eu tenho certeza que virá do coração de Deus para cada um. Amém, eu creio também. Pois bem, pastora, como eu sempre costumo falar no início aqui do episódio, né? Nos conta um pouquinho da tua história, o contexto familiar que você vem, enfim. Amém. Como você bem disse, eu sou aqui de Garanhuns, né? Sou filha natural de Garanhuns. Os meus pais, né? Para a glória de Deus, tenho eles ainda comigo. Amém. O meu pai é Edmilson, minha mãe Lourdes. Tenho dois irmãos, uma mais velha que eu e outro mais jovem que eu. Olha que eu não sou velha, hein? Eu só estou dizendo que ele é um pouquinho mais jovem que eu. E que nossa família, né, desde a minha infância, nós enfrentamos muitas dificuldades, né, como algumas famílias atravessam muitas dificuldades. E a minha família era uma dessas. Um lar que, por conta do alcoolismo, por parte do meu pai, e muitas vezes a gente se sentia solitário, principalmente aos finais de semana, mesmo ele sendo um provedor da casa, nunca deixou faltar nada, mas nos limitava a viver em família devido à bebida, e que nos fazia sofrer, né? Nos trazia algumas consequências emocionais por causa disso. Mas o Senhor é aquele que conhece e sabe o tempo certo para mudar a situação daqueles que o buscam. Amém. E, para a glória de Deus, através da minha mãe, a nossa casa foi alcançada. Enfrentamos muitas adversidades.
Inclusive, na minha infância, talvez isso vá refletir na vida de alguns que assistam esse podcast, que além da questão afetiva e familiar que eu enfrentei, dificuldades mesmo, limitação até mesmo em casa, no vestir, no calçar, alimentação precária. Mesmo meu pai, como eu volto a dizer, sendo um bom provedor, mas a gente entende que quando não se tem o Senhor como centro da família, sempre vai faltar alguma coisa, e que o adversário ele encontra algumas brechas para entrar nas finanças. E era o que mais acontecia. E na minha infância, eu me recordo muito de muitas vezes eu procurar algo em casa para comer, como qualquer criança procurava, né? E não era algo de luxo. Seria um pão, seria um biscoito, seria uma bolacha e não tinha. E minha mãe, ela recorria à farinha. Ela peneirava a farinha, colocava um pouco de açúcar e nos dava, tanto para mim quanto a minha irmã mais velha, para que a gente pudesse comer. E isso era o nosso lanche da tarde. E por muitas vezes, na nossa casa, realmente a alimentação era precária. E minha mãe nunca, uma coisa assim que eu carrego da minha mãe, é que ela nunca reclamou. Ela já era uma mulher sábia, mesmo antes de conhecer a Cristo, mesmo enfrentando todos os desafios no casamento, com meu pai que não conhecia a Cristo na época, e as dificuldades e fragilidades que a gente encontrava, mas ela era sábia. E o Senhor, eu acredito que já tinha encontrado, só faltava ela o encontrar. E ela, por muitas vezes, ela lutava, calava, para que não houvesse nenhum atrito em casa, principalmente quando meu pai chegava embriagado, e para que não houvesse nenhum tipo de descontentamento entre eles, e isso refletisse em nós, enquanto criança. E isso me marca muito até hoje. Né? Me emociono até em falar isso, em voltar um pouco a essa trajetória. Porque só quem é uma criança de um lar que enfrenta esse tipo de limitação e esse tipo de dificuldade pode entender. E eu acredito que eu estou falando com pessoas agora, né, através desse início de fala, pessoas que se encontraram ou se encontram nessa mesma situação hoje. Mas eu quero dizer para você desde já, e olha que eu estou falando de forma prévia, como o Senhor alcançou a minha vida, como o Senhor alcançou a minha casa, como o Senhor ele mudou a minha sorte, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando aí do outro lado. O Senhor não me trouxe aqui e não trouxe ao coração de Edja de me trazer aqui para o MapaCast, não foi por acaso. O Senhor ele tem endereço certo. E para alcançar as vidas na qual ele já tem determinado. E eu peço a você que assista tudo que nós vamos relatar aqui, porque eu sei que vai edificar a sua vida. Você vai ser alcançado. Em alguma parte desse testemunho, daquilo que nós vamos deixar da parte de Deus, você vai ser alcançado. E como eu estava falando, Edja, nós enfrentamos muitas adversidades. Outra parte que talvez algumas pessoas se identifiquem. Até uma certa fase da minha adolescência, eu só tinha, como as pessoas diziam antigamente, aquelas duas velhas roupas, né? Que eram, na verdade, trazidas como novas. Que era o Natal e o São João, como diziam as pessoas que era no mês de junho, né? Como para algumas pessoas naquela época, quando nós também não éramos cristãos, nós acreditávamos, né? Nas festas juninas e os festejos juninos em geral. E ali era onde minha mãe muitas vezes passava alguns sacrifícios para conseguir essa roupa do mês de junho. E aí se passava mais uns 6 meses, né, para se conseguir a roupa do Natal. Do final do ano. E era o calçado mais simples que se podia conseguir e também, né, no meio do ano e no final do ano. Muitas vezes, por inúmeras vezes, eu e minha irmã, nós vestíamos roupas de doação, calçados de doação, as pessoas doavam. Me lembro ainda, né, quando eu cheguei na igreja, quando o Senhor ele nos alcançou e alcançou a nossa casa através da minha mãe, foi em um momento crucial da nossa vida, porque eu estava muito enferma. Eu tinha por volta de 8 para 9 anos de idade e eu tinha uma enfermidade na garganta que eu passava mais tempo doente
tuque boa em casa e muitas vezes minha mãe levava aos médicos. Os médicos medicavam, mas por forma, assim, de dias, eu estava bem. Em fração de segundos, tudo que estava bem já começava febre alta, eu começava a delirar em casa, eu passava mal. E aí voltava tudo à estaca zero. E uma vez a minha mãe já desesperada, sem dinheiro para gastar com medicação, e muitas vezes passando por privações mesmo para poder conseguir até as medicações, ela ouviu falar de um missionário que tinha chegado na cidade, que ele é o meu pai na fé, um ministro do Evangelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e ela teve a curiosidade de conhecer este lugar, porque antigamente existia a ronda policial aqui em Garanhuns, né? Muito conhecido. E após essa ronda policial, acontecia um programa que ele veio fazer para alcançar as vidas, né? Daqui da cidade e região. E ele dizia, olha, venha participar de uma novena milagrosa. Foi assim a forma atrativa que ele alcançou muitas vidas. E esses cultos, eles aconteciam no auditório da Rádio Jornal. E por curiosidade, e a minha mãe já cansada, muito cansada de toda a trajetória comigo, de todo o desgaste, né, emocional também que ela passava no casamento, ela disse, eu vou lá e eu vou ver o que é que vai acontecer. E nós fomos. E exatamente nesse dia ela me levou, eu estava muito enferma, com uma febre altíssima, eu chegava a delirar de tanta febre. E minha mãe, ela me levou e uma grande multidão estava lá, tinha mais de 500 pessoas no auditório. Muita gente. Vinham pessoas de toda a região. Uau, isso é na década de 80? Isso, 80, 90, início dos anos 90. E as pessoas, elas vinham até naqueles tipo carro pau de arara e paravam ali próximo ao relógio de flores, paravam ali, desciam e iam para essa novena milagrosa. E minha mãe entrou comigo nos braços e ela foi passando no meio da multidão e aquele homem, ele começava a ministrar a palavra de forma muito simples, mas muito cheia da presença de Deus, e ela chegou e me colocou na frente das pessoas em cima daquele palco. E aquele homem, ele orou por minha vida. E a partir daquele dia, o Senhor, ele me tocou de uma forma extraordinária, e toda a enfermidade que existia sobre o meu corpo, sobre a minha vida, foi embora. E eu fui totalmente tocada por Deus. E aí foi o meu primeiro contato em conhecer ao Senhor. Quando eu tinha por volta de 8 para 9 anos de idade. E através da minha mãe. E aí, Edja, falando sobre essa trajetória com Cristo, eu quero dizer para você e para todos os ouvintes, servir a Deus é a melhor coisa que pode existir na vida de um ser humano. É o maior presente e a maior dádiva que alguém pode receber. É o Senhor lhe chamar de filho e você poder chamar ele de Abba. É verdade. Chamar ele de Abba. Mas em meio à caminhada, a gente sabe que não é fácil. E aí nós voltamos para casa. A partir daquele dia, a minha vida foi totalmente diferente, porque o Senhor havia me tocado. Amém. E a cura veio sobre mim. Glória a Deus. Só que como a mim também pode acontecer com essa pessoa que está ouvindo aí do outro lado, o adversário, ele não fica satisfeito. Quando o Senhor, ele tem um propósito para ser cumprido na minha vida e na sua vida. Ele não vai permitir com que as coisas sejam fáceis. E de fato não foi. Nós retornamos para casa e minha mãe foi também se achegando a Cristo por tudo que ela viu que o Senhor fez na minha vida, né? Ela passava, como eu disse, já um bom tempo comigo, enferma, e ela já desgastada. E ela foi vendo que depois daquele dia, daquela ministração, a enfermidade foi embora. E o dinheiro que o adversário, né, de certa forma, roubava da nossa casa com medicação, ela não gastou mais. E aí ela foi se firmando em Deus. E ela foi, e até hoje ela é uma coluna que eu coloco como exemplo para a glória de Deus.
Eu quero dizer para as mulheres, Wedja, também, que enfrentam alguma adversidade no seu relacionamento, no seu casamento, muitas vezes um marido que está no alcoolismo, um marido que muitas vezes chega em casa, né, agressivo. Eu não estou dizendo que você vai aceitar a agressão, não, porque eu não sou a favor disso. O homem, ele é o cabeça da casa, mas ele não tem o direito de pisar a mulher. Existe, sim, o respeito e a cumplicidade. O limite, né, para O isso. limite. E eu não estou dizendo que a mulher se cale, denuncie mesmo. Procure a quem de direito você realmente tem que requerer, porque você, mulher, foi feita a imagem e semelhança do Senhor, e não é para ser agredida. E nem para tapar o sol com a peneira. Mas que, de certa forma, você seja sábia para que você edifique sua casa, né? E para que você, de certa forma, traga também, de certa forma, o seu cônjuge para a presença do Senhor. E minha mãe, nessa caminhada com Cristo, o meu pai chegou a um limite de dizer para minha mãe, se você for para a igreja, se você for para essa reunião que você está indo e ainda levando minhas filhas, escolha. Ou você fica nesse lugar, ou você fica comigo. E minha mãe, ela disse, eu amo você porque você é o meu marido, mas eu também conheço a esse Deus que mudou a vida da minha filha. E por ele também eu não vou deixar. E ele, naquele momento, se revoltou, deu as costas e ela ficou calada. Ela simplesmente, nesse início de caminhada, as poucas palavras que ela aprendeu, ela repetiu e disse, meu Deus, que o Senhor faça a obra na minha casa. Que o Senhor fale no coração do meu marido. Porque eu não posso mudar a vida dele, eu não posso transformar o coração dele, mas o Senhor pode. E o Senhor sabe que eu não estou fazendo nada de errado. Então faça por mim aquilo que eu não posso fazer. E quando foi na outra sexta-feira, porque era a cada 8 dias apenas que nós íamos para esta reunião, né, que até então não se chamava de culto, quando nós chegamos em casa, ele disse, você já foi de novo? Como se dissesse, você passou por cima daquilo que eu falei. E ele disse, se você for novamente, você não entra mais em casa. E não entra você e não entra mais elas. Você vai dormir na rua. Meu Deus. E ali a minha mãe ficou calada, fez os afazeres domésticos de casa. E na outra sexta-feira, a minha mãe foi de novo. Corajosa, né, João? Essa daí não nega Jesus, não. Minha mãe foi. E quando chegou lá, a minha mãe me contando, e eu estava com ela porque sempre eu fui apaixonada pelo Senhor, desde a minha infância. Cresci na igreja, pode-se dizer assim. E ela disse, Senhor, eu vim buscar um milagre. E o Senhor sabe que o meu marido precisa te conhecer como eu estou te conhecendo. E ela voltou para casa. E nós pensávamos, quando a gente chegar, a porta vai estar fechada. Mas nem que a gente durma na rua. A gente não vai deixar de vir para a presença de Deus. Porque tudo que nós conhecemos não se compara a isto que nós estamos vivendo hoje. E quando nós chegamos, Wedja, na nossa casa, a minha mãe empurrou o portão estava encostado. Aí nós entramos. Aí tinha o terraço, o portão não estava com o cadeado. E quando nós abrimos, a porta estava entreaberta, não estava fechada de chave. E nós pudemos entrar dentro de casa. E o Senhor, a gente viu já a mão do Senhor ali trabalhando. Sim. Porque é aquele que disse que a porta estaria fechada, que nós dormiríamos na rua. Não fez isso. Mas não foi por ele. É porque o Deus que nós servimos, ele não permite com que os seus filhos, que são perseverantes na sua fé, eles sejam envergonhados. Amém. É isso que eu quero declarar para as pessoas que estão assistindo esse podcast. Você não será envergonhado. Amém. Você não será envergonhado diante dos seus inimigos. Diante da afronta, né? Diante da afronta. Até porque a gente entende que não era ele. Era o que estava por trás dele. Exato. Porque a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E quando a gente começa a compreender isso,
Aí a gente muda a rota, muitas vezes, das atitudes que a gente costuma ter, porque a gente começa a compreender que não é a pessoa, mas é algo espiritual que está por trás. E aí começou a nossa trajetória de fé, de não apostatarmos a nossa fé em nenhum momento. E eu fui crescendo na igreja, minha outra irmã também. E quando nós estávamos eu estava por volta dos meus 12 para 13 anos, nós recebemos um presente de Deus, que é o meu irmão mais novo, que muitos conhecem, talvez pelas redes sociais, que é Jean Zabumbeiro. Faz parte também do Grupo Sal da Terra. E ele veio para nós como um presente, Wedja, porque minha mãe, ela tinha perdido um filho fazia 1 ano e pouquinho. Ela teve 2 gestações de menino, mas os meninos, quando nasciam, eles morriam. Inexplicavelmente, nós até hoje nós não conseguimos entender. E fazia 1 ano e pouquinho que ela tinha tido essa gestação e tinha perdido esse filho com aproximadamente 30 dias de nascido. E de repente chegou uma vizinha, que também era crente. O marido dela tinha ido para uma pescaria. E chegando nessa pescaria, quando ele estava vindo de volta, um homem, ele chegou com a criança nos braços, perguntando se alguém queria adotar. E aquele homem, ele disse, olha, eu não tenho pretensão de adoção. E todos os outros ali também disseram a mesma coisa. E ele voltou para casa, chegou em casa, comentou com a esposa. E a esposa estava na cozinha preparando a refeição. E fortemente Deus falou ao coração dela que fosse até a casa da minha mãe e compartilhasse aquilo. E dissesse para minha mãe que Deus tinha um presente para ela. Que acreditava que era aquele menino que ela tinha perdido, mas que Deus estava mandando outro. E ali prontamente ela falou com minha mãe. E nosso coração se encheu de alegria e disse, pronto, é o nosso irmão que a gente quer. Só que meu pai chegou na hora do almoço, do trabalho, e quando nós fomos compartilhar, meu pai disse, não, eu não quero. Porque depois vai trazer problema, alguém vai querer vir tomar, e a gente vai ter se apegado, e não vai dar certo. Mas aí a gente, como filhas e como esposa, de um jeitinho do outro, a gente conseguiu convencê-lo. E veio então o meu vizinho, e voltou ao lugar de onde ele estava e começou a procurar esse homem para ver se ele ainda estava com essa criança. E encontrou aquela criança entregue dentro de uma caixa de papelão, com seu corpo todo coberto com moscas, as unhas dos pés e das mãos todas já caindo porque estavam os bichos, de bicho. E uma senhora de mais de 90 anos era quem tomava conta dele. E muitas vezes ele nem leite para tomar tinha. Era uma garapa que ela dava para ele. Meu Deus. Aqueles meninos que só têm olho e barriga. Foi assim como o meu vizinho, ele trouxe ele para casa. E quando nós o recebemos com todo amor, quem ia visitar dizia, vocês pegaram essa criança e ela vai morrer. Ela vai morrer porque ela não tem condição de sobreviver desse jeito. Ele tinha 8 meses de vida. Mas ele não ficava nem pezinho, durinho, como geralmente uma criança fica, de tão debilitado. Mas aí Deus também tinha um plano e um propósito na vida dele. Como eu quero dizer que Deus tem na sua vida, na vida dos seus. E ali aquele menino, a gente foi cuidando, foi levando para os médicos. E ele foi se levantando, foi se fortalecendo. E nós sabíamos que Deus tinha um plano também na vida dele. E ele é um instrumentista nato na área de percussão, porque ele toca todo tipo de instrumento percussivo. Né? E assim, ele era apaixonado pela banda Sal da Terra e em um determinado momento, no festival aqui em Garanhuns, né? Que era já o festival de inverno gospel que existia, ele foi ver uma apresentação, conheceu Marcos, e Marcos ali também o abraçou como filho, e ele começou a fazer as viagens no Sal da Terra, e hoje ele viaja o Brasil todo, e hoje ele é conhecido em vários lugares, um percussionista de mão cheia. E Deus o alcançou, Deus o salvou, Deus o resgatou, e o trouxe para uma família, onde ele foi luz, principalmente na vida do meu pai, que aí depois eu vou chegar numa trajetória muito crucial da vida do meu pai, do encontro dele com Deus.
E assim foi a nossa família, inicialmente falando, Edja. Inicialmente falando. E Deus, ele sempre foi muito bom. E Deus, ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo ele é bom. E a sua graça maravilhosa, ela nos alcança todos os dias. Verdade. O seu favor nos alcança todos os dias. Nós não éramos merecedores dessa graça. É assim Nós mesmo. não éramos merecedores de termos tudo que temos, o que possuímos, o que já ganhamos e ainda aquilo que ele já prometeu que irá fazer. Mas ele é bom. E ele olha com seus olhos de misericórdia para nós. Né? Ele olha para nós. Verdade. E aí, continuando, assim foi uma fase da minha vida até chegar à conversão do meu pai. Porque até a Eita conversão Deus. do meu pai, irmãos, Foi uns anos. 12 Meu Deus do céu. 12 anos. Uau. E veja só, Tu já era jovem. sim, jovem. E aí, o que eu acho interessante e eu quero deixar para você, é você perseverar. Perseverar na fé. Não apostatar a sua fé pelos desafios que se levantam. Não negar a sua fé, não negar a Cristo, independente de qualquer coisa que se levante contra você. Amém. Você ser constante é primordial para você alcançar a vitória. É a chave. A perseverança. E a Verdade. confiança de que aquele que te chamou, ele é fiel para fazer no tempo dele acontecer na sua vida. Amém. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo dele. Amém. Esperar. E aí, nós orávamos. E o meu pai, ele bebia socialmente, às vezes. Só que aí tinha dias que o adversário ele era tão furioso que ele bebia de segunda a domingo. E aí, aquilo ali tudo era uma afronta que o adversário fazia contra nós. Muitas vezes nós íamos para a igreja e quando nós chegávamos em casa, meu pai ainda não estava em casa. E muitas vezes a gente sofria, porque a gente não sabia onde ele estava, com quem estava, né? As pessoas que ele se relacionava, o que estava acontecendo. A gente esperava muitas vezes chegar uma má notícia, né? Que poderia ter acontecido algo com ele. E minha mãe muito se angustiava, mas ainda quando ele chegava totalmente embriagado em casa, ele ligava o som na maior altura, como se dissesse, eu não estou nem aí, se vocês vierem da igreja, eu não faço parte da igreja, porque ele era tipo aquele Gabriel, eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim, e quem quiser que me aguente. E nós o Os respeitávamos. incomodados que se mudem, Exatamente. Ele dizia, eu agora deixei de pegar no pé de vocês, então agora também eu faço o que eu quiser. Então me deixe também, né? Me deixe também. E aí, nós começamos a orar, nós já tínhamos mais uma certa maturidade espiritual. E nós começávamos a orar, fazer propósito, jejum, campanha de oração, por a salvação do meu pai. E nós oramos 12 anos. Meu Deus. 12 anos. E aí eu já estava na minha fase da juventude. E sempre na Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos, no final do ano, que se inicia geralmente na primeira semana de dezembro, nós temos um chamado Projeto de Vida. Projeto de Vida. E nessa época, para a glória de Deus, assim, já estava tudo muito encaminhado na minha vida. Na minha casa, com minha mãe, com minha irmã. Nossa vida tinha melhorado um pouco. E eu disse, Deus, eu reconheço e eu sei que se o Senhor voltar hoje, a minha mãe sobe, eu subo, minha irmã, meu irmão. Mas e o meu pai? Eu não aceito, Senhor, perder o meu pai para o diabo. Eu não aceito com que a nossa casa venha a ser partida na eternidade. Eu quero que todos nós venhamos estar lá. E aí, no meu projeto de vida, eu escrevi que eu queria a salvação do meu pai. Aí eu te pergunto, Edja, como é que uma pessoa que dizia para você que se você fosse para a igreja, fechava a porta na tua cara e tu não entrava. Por muitas vezes, sabe o que era que ele me dizia? Ele dizia assim, olha, se você for, você não entra. Ou então faça o seguinte, pegue logo a cama e leve. E lá fique. Porque esse negócio já tá virando fanatismo.
Porque quando eu comecei a ver Agora Cristo... a cachaça dele não era fanatismo, né? Não era fanatismo. É impressionante, porque assim, Era tem pra muita se gente que distrair, passa né? por isso, né? Isso, Pessoas que estão nos assistindo talvez passem por isso. Muito machismo tem no Nordeste também, né? muito. No Brasil em si, numa pessoa sem Deus, é toda... E se aflorar ainda mais. Exatamente. Mas assim, tem os atos delas, os pecados, os vícios delas, né? Mas tem uma fúria contra a igreja. Mas é isso que a gente está falando. É algo espiritual, né? É algo que o diabo usava mesmo para querer parar vocês, né? Exatamente. E até Deus sabe, ele sabendo, Deus não. O diabo sabendo o plano que Deus tinha para sua vida, Isso. né? Ele sondando ali no reino espiritual até talvez a salvação do seu pai, ele sabia que ia Isso. acontecer. Enfim, ele sabe o poder da oração, ele sabe o poder de um Sabe. crente que permanece, né? Fielmente, fidedignamente na presença do Sim. Senhor. Ele sabe. Uhum. E aí, eu cheguei naquela carta com ousadia. E eu disse, Deus, eu vou fazer de tudo para trazer o meu pai para a igreja. Independente. Meu pai nunca tinha pisado na igreja. Ao contrário. Era igual Saulo de Tarso, ele perseguia. Meu Deus. Ele perseguia. Ele ria dos cristãos, ele ria de quem era crente. Ele falava barbaridades. Como muitas pessoas aí, talvez, estão nos ouvindo, e muitas vezes não começa, não é de fora, é dentro da própria casa, Assim mesmo. dentro da própria família, que se levanta, que faz apontamento e diz, agora só quer ser santa. Isso eu escutava tantos. Agora só quer ser perfeita, agora só quer ser santa, agora só quer viver na igreja. Tu é barata de igreja, beata de igreja, leva logo a cama, dorme lá, fica lá. Porque, como eu estava falando, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus e eu comecei a crescer na presença de Deus na igreja, eu vi que não tinha outro lugar. Eu quero dizer para o jovem, você recebe convite atrativo do mundo, recebe. Se a gente disser que não tem, é mentira. Só que eu quero lhe dizer que tudo isso é passageiro. Uhum. É aparentemente atrativo. O inimigo, ele sabe como ir e tocar em alguma fragilidade na sua vida. E na maioria das vezes no jovem pode ser a família, em outros pode ser na vida emocional, outros na vida sentimental. Ele vai sempre procurar, né, como um quebra-cabeça para encaixar e ele cumprir com o propósito dele, que é roubar, é matar e é destruir. Né? Só que ele se esquece que o Senhor ele veio para dar vida e vida em abundância. Amém. Né? Eu sempre digo, se você permanecer fidedignamente na presença de Deus, convicto na sua fé, você terá vitória. Amém. Perseverar. E aí, eu escrevi, disse, Deus, eu vou fazer de tudo para levar meu pai no culto da virada do ano, do dia 31 de dezembro. Senhor, não sei como vai acontecer, mas eu creio que o Senhor vai fazer a obra. E aí, eu já trabalhava em uma loja aqui do comércio. E eu cheguei, quando eu recebi minha quinzena, o Edja, eu disse, eu vou surpreender meu pai, porque ele vai dizer, eu não tenho roupa social, eu não tenho roupa para ir para a igreja. E nessa época, eu cheguei, comprei uma roupa, comprei uma camisa, uma calça para o meu pai, e disse, pai, olha aqui um presente para você vestir no dia 31 de dezembro, no Réveillon. Ele olhou, eita, obrigado. Só que aí, então, eu não chamei ele para ir para a igreja, né? Entreguei o presente primeiro. Depois fui para a igreja, dobrei meus joelhos, escrevi o meu propósito, mostrei para o Senhor o que eu desejava, chorei bastante. A primeira semana, todos os dias em oração. E aí, chegando próximo ao Natal, eu disse, pai, quero lhe fazer um convite. Ele disse, o que é? Ele disse, pai, vamos romper o ano novo na igreja com a gente? Não, eu não vou não para esse negócio de igreja não, vocês vão, não sei o que, eu não vou deixar minhas coisas, vou comprar minha cerveja, vou beber aqui minha cerveja, não sei o quê. Disse, pai, por favor, é um presente que o senhor vai me dar se eu for para a igreja. Ele disse, vou pensar. Quando ele disse, vou pensar, eu disse, já existe aí uma resposta de Deus. E aí continuei perseverando na oração. Quando foi no dia 31 de dezembro, para surpreender ele ainda mais. Eu sempre, assim, fui uma filha muito carinhosa com os meus pais.
E eu cheguei, dei um abraço nele, dei um cheiro. Aí eu disse, pai, a sua roupa nova, cadê? Vamos para a igreja hoje? Aí ele disse, igreja? Eu disse, sim, vamos para a igreja hoje. A gente rompe um ano na igreja, sempre tinha um jantar após. Olha, se o senhor quiser nem para o jantar, eu não fico. E eu volto para casa com o senhor. Aí peguei, ele ficou calado. Eu fui lá no guarda-roupa dele, minha mãe só observando. Fui lá, peguei a roupa, passei a ferro na roupa toda, deixei em cima da cama toda arrumada. Disse, pai, sua roupa já tá lá. Vamos pro culto? Ele disse, eu vou. E aí, quando faltava 20 minutos mais ou menos pra gente sair de casa, ele disse, não vou mais. Eu disse, pai, não faça isso. Por favor, é uma luta, vamos. Né? Aí ele disse, tá bom. Ele foi pro quarto, se arrumou. O Edja, quando nós chegamos na porta da igreja, na calçada da igreja, quando ele deu o primeiro passo para dentro do templo, eu disse, Deus, eu trouxe ele até aqui, a porta da igreja, debaixo de oração, debaixo de um propósito que eu creio que o Senhor vai fazer. Agora, aí dentro, Senhor, que a tua glória, que a tua Shekinah o envolva de uma forma tão extraordinária, que nunca mais ele tire os pés de dentro do templo, mas que ele deseje estar dentro da tua casa e te servir. E aí, quando ele entrou, eu comecei a chorar na calçada da igreja, eu deixei ele entrar, enxuguei as lágrimas e fui. E nós assistimos o culto inteiro. Quando terminou, no final do culto, o pastor, um paizão que nós tínhamos na época, era pastor Ismael Malaquias, ele veio, abraçou meu pai, desejou feliz ano novo para ele. Meu pai já foi se sentindo mais confiante dentro da igreja, né? O pastor, que é uma figura tão importante dentro do corpo de Cristo, né? Aquele que é o anjo da igreja. É muito importante o pastor ele ter essa visão, né, de ir até algumas pessoas e ministrar um abraço, que muitas vezes a pessoa vem de fora, vem arredio, né? E quando ele se sente abraçado, ele se sente mais confortável mais e confiante, né? Confiante, isso. E assim foi meu pai. E aí ele já ali conversou com meu pai, olha, tem um jantar, vem para o jantar, não sei o que. Meu pai, não quero, obrigada. Ele disse, não, mas eu faço questão, venha. E ali o meu pai participou daquele jantar, voltamos para casa. E de repente eu fui vendo gradativamente, durante aquela semana, já da primeira semana do ano seguinte, que o meu pai, ele começou a parar mais de beber. E alguns comportamentos dele foi mudando, e aí eu disse no outro domingo, pai, vamos para a igreja? Ele disse, hoje eu não vou não, mas outro dia eu vou. E aí quando foi com mais ou menos uns 15 dias, eu chamei ele novamente, ele disse, eu vou. E ele começou a ir para a igreja, E de repente, com mais ou menos uns 6 para 7 meses, que ele de vez em quando ia para a igreja, ele nos fez uma grande surpresa. Meu Deus. E houve um momento na igreja onde tinha um batismo nas águas, né? As pessoas fizeram o seu discipulado, tudo, batismo das águas. E de uma forma totalmente diferente, o meu pai chegou no dia do batismo, sem que eu soubesse, sem que minha mãe soubesse, sem que ninguém de nossa casa soubesse. Ele chegou para o pastor e disse, pastor, já faz dias que isso vem martelando na minha cabeça. E eu quero muito aceitar Jesus. Eita. E eu quero me batizar. Eu sei que eu não fiz o discipulado, mas se o senhor quiser, o senhor me batize hoje. Meu Deus. E o pastor, ele prontamente disse assim, olha, existe uma passagem na Bíblia que diz assim, quem sou eu para impedir que o senhor desça as águas? Uau. Eu faço o seu batismo agora. E ali ele foi batizando as pessoas e de repente... Nós ali assistindo o batismo das outras pessoas e abraçando, né, recebendo as pessoas que tinham descido das águas do batismo. De repente eu vejo meu pai dentro do tanque batismal. Eita, já pensaste em uma surpresa? Ver o pai lá dentro do tanque. Sim, do tanque batismal. Meu o pastor Deus. batizando. Que alegria, uau. Irmãos. Ficasse louca. Olha, eu chorava, eu ria. Eu corria e eu disse, Deus, aquele que batia no peito, aquele que dizia que era daquele jeito, que não se dobrava, aquele que dizia que se a gente fosse para a igreja, ele fechava a porta e a gente não entrava, aquele que muitas coisas fez para que eu não estivesse aqui hoje. Hoje eu vejo o cumprimento de uma promessa, onde o Senhor nos diz na sua palavra que eu e a minha
casa, serviremos ao Senhor. Minha gente, eu chorava litros. Não era pouco, não era um copo, não era um bacio, mas era litros. Meu Deus. Eu chorava demais. E eu glorificava a Deus e eu dizia, Senhor, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor? E é a pergunta que eu quero já deixar para você que está nos ouvindo. O que é que você tem para dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Porque são inúmeros. São muitos. E ali, Wedja, aquele que eu via como Saulo de Tarso que me perseguia, passou a ser perseguido pela casa dele. Eita, Senhor. Pelos irmãos, por algumas pessoas que não compreendiam e não proferiam a mesma fé. Só que aí agora era diferente. Ele tinha a mim, ele tinha os meus irmãos, ele tinha a minha mãe, que o sustentava na fé, ele não caminhava sozinho. Nossa casa estava edificada em Cristo. Glória a Deus. E aí veio a trajetória, né? Agora vem uma outra parte, nós servindo a Deus. Foi quando as coisas também na minha vida, como família, estavam encaminhadas. E eu queria uma pessoa para a minha vida sentimental. Como eu acredito que muita gente também está Pronto, já aí. ganhei meu pai para Jesus, agora o próximo passo. É o próximo passo, isso. Vamos mudar a pauta da oração. Vamos mudar a pauta. E aí, assim, eu já tinha galgado algumas coisas, né? Tinha conseguido, através de muito esforço, fazer naquela época o vestibular. Fiz o vestibular para matemática. Passei no primeiro vestibular que eu fiz, com muito esforço, com muito estudo, sozinha. Não tinha dinheiro para pagar cursinho. Né? Não existia a facilidade como existe hoje em algumas coisas. E fui uma desbravadora, passei. E comecei a cursar a faculdade de matemática. E eu disse, mas meu Deus, já estou encaminhada em tanta coisa, minha vida profissional, né, no futuro e tudo. Agora eu quero me realizar sentimentalmente. E mais uma vez o projeto de vida entra em ação. Eu escrevi em dezembro. E eu descrevi como eu queria a pessoa. Só que aí eu acho que Deus foi generoso demais na altura. Ele é enorme, Porque né? ele é enorme, meu marido. Quem conhece sabe. Mas da forma como eu descrevi, o Senhor, ele fez. E eu disse uma coisa para Deus, que até hoje eu digo, Deus, que o meu marido, ele seja mais apaixonado por ti do que por mim. Que ele ame tanto o evangelho e a tua palavra do que mesmo a mim, porque eu sei que se ele te amar, se ele honrar a tua palavra, ele vai entender o princípio do que é uma família, do que é uma esposa, do que são filhos. Verdade. Porque verdadeiramente um homem que ele é temente a Deus e ele ama a Deus, ele vai saber amar a esposa e vai saber amar os filhos e saber como ajudar a esposa a edificar a casa. E aí passou-se alguns dias, 15 dias após dezembro, terminou dia 31 o propósito do projeto. 15 dias depois, em janeiro, eu conheci o meu esposo de uma forma assim aleatória, no centro de Garanhuns. Ele trabalhava numa empresa e mudou a empresa do local onde eu trabalhava para um lugar que ficava próximo onde ele trabalhava. E nós nos conhecemos assim. E nós conversamos, nós entramos em um propósito de oração primeiro, para saber se realmente o Senhor sinalizava um sim. Nós, para iniciarmos o nosso namoro, conversamos com os nossos pais, com os nossos líderes, né, espirituais, com o nosso pastor, para saber se realmente eles aprovavam. Porque, olha, eu quero dizer uma coisa para você, jovem. Tudo que começa certo se encarrega para ser tudo certo. E até então, nós estávamos na igreja e ele era muito tímido. Ele mal fazia uma oração para que as pessoas ouvissem, porque ele era muito tímido. Mas o meu pastor, na época, que isso já era um outro pastor, o pastor Gerson Lima, ele entendeu que ele tinha um chamado. Porque o Senhor, ele trouxe ao coração dele um desejo ardente pela palavra. E aí ele começou a estudar teologia, fazer faculdade de teologia no Recife. E começamos nessa caminhada. Eu já tinha feito teologia, ele começou a fazer teologia. E depois de ser formado, o pastor presidente, ele disse, olha, nós temos um chamado para vocês, um chamado pastoral.
Jailma já está na igreja desde a infância. E vocês têm um grande potencial, e Garanhuns é grande, e pode ser alcançado mais vidas. E aí eu quero chamar vocês para uma grande obra, que é a Seara do Senhor. E aí ele não hesitou em nenhum momento. E nós começamos a trabalhar na obra do Senhor, no bairro da Brasília, com a bênção do nosso líder, o reverendo Sérgio Santos, lá de Recife. Nós, debaixo dessa visão dele, viemos, começamos a trabalhar e abrimos a igreja. E era um templo, era uma garagem bem pequena. E nos 4 primeiros cultos que nós tivemos, eu cantava para ele e ele pregava para mim. E nós subimos e descíamos todo final de semana as ladeiras ali da Brasília e nós evangelizávamos de porta em porta. Mas o Senhor, ele sempre foi conosco. E as tendas, elas foram se alargando e pessoas foram chegando. E hoje, para a glória de Deus, nós temos um templo muito abençoado. Muito abençoado. E muitas vezes nos cultos de domingo nós temos mais de 120 almas, mais de 120 pessoas cultuando junto conosco. Para a glória de Deus, né? Estando junto conosco. E aí nós formamos a nossa família depois de 4 anos de namoro, noivado, nós casamos. E estivemos com a igreja, né? Mas só voltando, irmãos, não quer dizer que a gente começou a fazer a obra sem estar casado, não. A gente primeiro casou, depois veio a igreja, e depois de 7 anos veio o nascimento da nossa primeira filha, Ana Júlia, que é um amor de menina, uma menina muito doce, uma menina muito amável, uma menina que tem uma mentalidade tão madura para a idade dela hoje que eu fico assim admirada. E depois de 4 anos que eu tinha tido Ana Júlia, veio uma situação que mexeu muito na minha estrutura emocional, como da nossa família, como até mesmo do corpo de Cristo na igreja. Porque depois de todo esse tempo, eu desejava ter um outro filho, Edja. E aí, eu orava a Deus. Todas as minhas gestações, antes de eu gerar, eu colocava a mão sobre o meu ventre e eu declarava que os meus filhos, né, que fossem gerados do meu ventre, seriam para o Senhor. Amém. Seriam para a glória dele. Quando eu tive a gestação de Ana Júlia, meu Deus, eu descobri a gestação de Ana Júlia, eu já estava com mais de 2 meses. Nossa. Porque o meu ciclo, ele era irregular. Mas a minha gestação de Ana Júlia foi muito tranquila em relação a fazer tudo. Eu fazia tudo. Eu trabalhava em outro município. Eu ia e eu vinha. E eu era muito ligada na tomada de 1000 volts, entendeu? Eu não parava. Era a minha casa, era a igreja, todos os departamentos da igreja envolvida. Enfim. E aí, depois de 4 anos que Ana Júlia já estava maior, eu disse, eu agora vou ter outro filho. E quando eu engravidei, que eu descobri com poucos dias depois, eu, infelizmente, perdi o bebê. E aí, passei um período muito difícil, onde eu fiquei 15 dias em casa, só deitada, tomando medicação. E em um determinado momento, eu estava em casa e eu senti uma dor muito forte no pé da barriga e fui, né, como as pessoas dizem, aquela dor assim, bem no pé da barriga mesmo, uma dor muito forte. E eu levantei e fui pro banheiro. E minha mãe nunca me deixou, em nenhum momento. Sempre, todos os dias, a minha mãe comigo. Neste dia, o meu esposo foi para a igreja ministrar, era um domingo, e minha mãe estava comigo, minha mãe e meu pai na minha casa. E eu levantei para ir ao banheiro e eu senti uma tontura e um suor muito frio, algo muito estranho. E eu não sabia que eu estava perdendo meu bebê dentro do banheiro. E ali, só quem já passou por uma perda desse jeito vai saber o que eu estou compreendendo, vai compreender o que eu estou dizendo. Você vê um sonho, um desejo ao que você plantou no seu coração indo embora. E quando a gente fala de perda, nós não estamos falando de tempo, da questão de idade cronológica. Porque desde o momento que você descobre, você já ama, você já deseja, você já faz planos, você já pensa como será, se é menino, se é menina. Que não chegou a saber o sexo, né? Não.
E aí você já começa a fazer alguns planos. E aí, de repente, você vê aquela situação acontecendo. E eu chamei pela minha mãe. Minha mãe veio, viu tudo o que estava acontecendo. Mas como mãe, naquele momento, e sempre sabia como ela foi, ela me acalentou e ela disse, não, olha, fique tranquila, você não está perdendo esse bebê. Fique tranquila. E eu passei muito mal dentro do banheiro, muito mal mesmo. E ela me segurou, me fez massagem, me fez respirar melhor. Depois me levou, me sentou assim no box do banheiro, eu tomei um banho, ela me trouxe, me vestiu, me ajudou. E aí eu senti que eu tinha perdido aquele bebê. E quando meu esposo chegou, eu disse, olha, venha cá, a gente perdeu essa criança. Ele disse, não aconteceu não, você tá nervosa? Eu disse, não. E naquele momento, eu lembro, eu estava deitada sobre a minha cama, ele dobrou os joelhos e ele orou juntamente comigo. Nós cantamos um louvor. Lembro, como hoje, aquele louvor, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. E ali, eu liguei para um médico, o médico disse, olha, eu não tenho o que fazer, você tem que esperar 15 dias para depois repetir o exame e ver o que aconteceu. E aí fiquei ainda de molho 15 dias. Depois dos 15 dias, fui para fazer uma ultrassom e o médico realmente constatou que não existia nada mais dentro do meu útero, que realmente tinha havido a perda, um aborto espontâneo. E aí eu voltei para casa, muito triste, chorei, mas eu me lembrei de uma situação que Davi passou quando ele perdeu o bebê de Batseba, né? Mesmo sendo um filho que não era um fruto de algo legal, mas quando ele perdeu, ele tirou, né, os panos de saco cinza, tomou seu banho, vestiu suas vestes reais e voltou para a sua posição. Então eu tinha passado de molho 15 dias. Então, o meu momento de luto, de perda, eu tinha voltado para casa, chorei, entendi que era um plano e um propósito de Deus. No outro dia, eu me vesti e fui para o altar da igreja adorar. E as pessoas, elas se surpreenderam quando eu cheguei na igreja. E disseram, pastora, a senhora está aqui? Eu disse, estou, porque Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. E naquela noite, eu como ministra de louvor, eu acho que assim, eu rasguei o meu coração diante de Deus. E eu glorifiquei a Deus de uma forma muito intensa, de uma entrega completa, entendeu? De uma forma assim, de louvar a Deus, não questionar, não perguntar e não dizer o porquê, mas dizer, Deus, tudo é teu. Tudo que vem de ti, eu sei que é bom, é perfeito e agradável. Eu não vou questionar, eu tô aqui só para te louvar e eu te louvo. Porque se eu perdi, eu posso achar que perdi, mas o Senhor sabe o meu amanhã. E nessa trajetória, voltando um pouquinho, durante esses 15 dias, quando eu estava de molho, eu reflito muito em uma passagem bíblica e uma pregação, a ministração da palavra, que eu coloquei aleatoriamente no YouTube do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu amo ouvir as ministrações dele. Bem. E ele pregava sobre Jesus acalma a tempestade. E quando ele terminou aquela ministração, eu estava chorando, ouvindo e entendendo que Deus estava comigo no meu barco. E aí veio uma canção que estava no auge na época, que era Ainda Tem Vida Aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim. Eita, né? Olha, veja como Deus ele cuida de você nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Porque quando terminou a pregação, automaticamente pelo YouTube já entrou essa canção. E ele dizia, ainda tem vida aí. Só que aí, Edja, eu pensava que era Deus dizendo que estava no meu barco e que eu não tinha perdido a criança. Muitas vezes naquele momento a gente emotivo, a gente ouve a voz de Deus e pensa que Deus está indo por uma vertente. Só que Deus está nos entendendo que o plano dele é outro. E foi isso que aconteceu. E aí quando eu chego, que volto, que não tem nada, que realmente eu perdi, e eu volto e eu louvo a Deus, eu disse, Deus, tudo está nas tuas mãos, e eu te louvo, eu te glorifico, porque eu sei que existe vida. Não sei onde, nem quando, nem como,
Mas se eu disse que existe, então eu vou te adorar. E pela lógica humana, isso poderia parecer loucura. Como é que existe vida se tu tá em luto? Porque tu perdeu, porque Deus não permitiu, porque Deus não deixou, né? E adiante. Enfim, passou. E aí eu procurei ajuda médica, né? Depois, assim, para alguns exames, algumas coisas. E o que mais me impactou foi porque eu saí daqui de Garanhuns, eu procurei uma médica maravilhosa, que eu até então não sabia que era uma mulher de Deus, em Caruaru. E eu fui para uma primeira consulta. Eu nunca tinha visto ela, nem ela nunca tinha me visto. E quando eu sentei na cadeira, que eu falei um pouco da minha situação, o que tinha acontecido, porque eu estava lá, alguns exames que eu queria fazer, ela olhou para mim e ela disse: eu posso lhe dar um abraço? Nós vamos não procurar saber nós vamos procurar saber o que pode ter acontecido para você ter tido essa perda, mas nós não vamos nos prender a isso. E o que for, a gente vai procurar solucionar da melhor forma possível. Aí ela foi e repetiu, eu disse: eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: pode. Ela me deu um abraço, mas quando ela me deu o abraço, ela disse: Jesus está no seu barco. E aí eu entendi que Deus falou comigo naquele dia que estava no meu barco, dentro do meu quarto, eu sozinha, eu e ele me trouxe aquela ministração da palavra. E alguém do outro lado, Deus já estava preparando para me trazer a confirmação de que em nenhum momento eu estava sozinha. E que ele permanecia comigo fidedignamente. E ali eu chorei nos braços daquela médica, e ela disse: vamos agora ver o que aconteceu. E nós fizemos todos os exames. E não existia nada que pudesse explicar o porquê daquela perda. E ela disse: olha, nós, só por motivo preventivo, eu vou passar algumas medicações para ajudar na questão hormonal sua e tal. E daqui a algum tempo eu lhe libero para você, se você quiser engravidar de novo, eu lhe libero no tempo certo. Tá bom. E aí passou-se um tempo e aí ela disse: olha, se você quer ser mãe, né, você já tá chegando, beirando os 40, então o momento é agora. E eu disse: amém. E aí nós passamos algum tempo e de repente nós íamos para um congresso de pastores em Recife da nossa igreja. E o meu ciclo menstrual estava atrasado. E o Senhor, ele me fez ir à farmácia, que eu ia comprar algumas coisas de uso de higiene pessoal. E eu, quando passei na prateleira, tinha um teste de gravidez. E eu disse: esse teste de gravidez eu vou levar. Nada pensado. Levei por levar. E quando foi naquela noite, eu tive um momento com Deus de oração. E quando foi na madrugada, eu acordei e fiz o teste. E o teste deu positivo. Eu disse: meu Deus, eu tô grávida. Mas na mesma hora que o teste deu positivo, que eu saí do quarto, eu fui dizer ao meu esposo, quando eu voltei, eu comecei a ter um sangramento. E eu estava vendo se repetir a mesma coisa que tinha acontecido há algum tempo atrás. O sangramento, e que eu sabia que ia ficar de repouso novamente, e que aí iria vir todo um processo que eu podia perder de novo. Aí vem os gatilhos, né? Isso, e muito forte. E aí, isso era por volta de 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, eu mando mensagem para essa médica em Caruaru, doutora Daniela Aragão, uma mulher de Deus, viu? E aí, prontamente ela respondeu, eu disse: doutora, aqui o positivo, mas eu tô com sangramento. Ela disse: você tem que ficar de repouso absoluto. Eu disse: mas doutora, eu tenho uma viagem agora, de um congresso de pastores em Recife. Ela disse: você não pode ir. Você tem que ficar em casa de molho. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, começa uma grande trajetória na minha vida. De um testemunho que eu quero dizer para você, que a prematuridade, que é o que aconteceu comigo, é algo desafiador. Que muitas mulheres, elas estão passando, talvez nos dias de hoje, ou que já enfrentaram, ou que até, infelizmente, os seus bebês não chegaram a crescer, faleceram. Mas é algo desafiador na vida de uma mãe e de uma mulher. E aí, fiquei de molho. E o sangramento não parava. Eu tomava medicação e vira e mexe, vinha o sangramento.
Até que a médica, ela me disse, olha, você vai ter que se afastar do seu trabalho. E eu tive que me afastar durante 90 dias. Os 3 primeiros meses da gestação da minha filha, eu tive que me afastar. Só que durante esse período dos 3 meses, algo extraordinário também aconteceu. Em um determinado dia, meu marido estava dormindo. Nós não sabíamos qual era o sexo da criança. E nós estávamos incansavelmente em um momento de oração. A igreja toda orando por nós, amigos orando por nós, porque já sabiam da perda que nós tínhamos tido e o quanto havia sido doloroso para nós. E aí, em um determinado dia de oração, meu esposo orando em oração e em busca, deitou, foi dormir. E eu creio plenamente que o Senhor o visitou. E através de um sonho, o Senhor mostrava algumas coisas para ele, do processo que eu estava passando, do sangramento que eu estava tendo. E ele dizia assim, o Senhor falava com ele no sonho, vocês estão dizendo que é Pedro e que é um menino. Mas não é Pedro, não é um menino. É uma menina que está sendo gerada. E o nome dela será Marília Gabriele. Que o que significa Marília Gabriele? Mulher forte de Deus. E aí meu marido, quando acordou no outro dia, né, eu passando esse processo todo, ele chega para mim e diz assim, olha, você está grávida aí de uma menina. Aí eu olhei para ele, eu ri assim, agora eu me lembro do dia que eu dei essa risada para ele também. E eu disse, como você sabe? Aí ele disse, porque Deus falou comigo através de um sonho. Eu disse, amém. E depois dos 90 dias que se passaram, a médica pediu para mim repetir um exame e eu fui na clínica para fazer uma ultrassom. E a médica disse, você já sabe o que é? Aí eu disse, ainda não. Ela disse, olha, eu não vou afirmar, mas eu acho que é uma menina. Mas eu sei que já passou da 14ª semana, se você não quiser esperar até a próxima ultrassom, eu faço a sexagem fetal que você vai descobrir logo. E eu, né, Tomé, meu Deus, misericórdia. Saí de lá, tava até com minha mãe, que minha mãe sempre me acompanhava. Eu disse, mãe, eu vou fazer um exame de sexagem fetal. Vou ali no laboratório, eles vão colher meu sangue pra gente tirar logo a dúvida. Ela disse, já que você tá achando, então vamos. Minha mãe também é uma mulher de fé, ficou calada, disse, mulher, tu ainda tá duvidando? Fui, fiz a sexagem fetal. Quando saiu o resultado, era o quê? Menina. Eita. E aí, quando eu cheguei em casa para dizer ao esposo, ele disse, você fez, minha filha? Só porque você quis, mas eu já sabia que era Marília. O nome dela será Marília Gabriele. E aí eu fui liberada pela médica para voltar a trabalhar. Depois dos 90 dias, eu comecei a trabalhar devagarzinho. Meus irmãos, mas quando eu estava com 28 semanas, me aproximando da 28ª semana de gestação. Como nós sabemos, o tempo ideal para uma gestação são de 40 semanas, né? Às vezes pode se prolongar no máximo até a 42ª. Em alguns casos de cesárea, quando a mulher, muitas vezes, ela já tem uma predisposição, a criança vir antes, nas 39 semanas tem obstetra que faz, né? Logo a cesárea. Mas Marília Gabriele, ela nasceu aproximadamente pertinho das 28 semanas, ainda não tinha completo as 28 semanas. Meu Deus, 6 meses mais ou menos. Beirando os 7, mas 6 meses e alguns dias. E aí, às 2h da manhã, do dia 6 de março de 2023, eu comecei a sentir contração. E eu já sabendo porque eu já não era mais marinha de primeira viagem, porque eu tive contrações da minha primeira filha, mas ela não nasceu de parto normal, foi cesárea, mas eu sabia o que eram as contrações. Eu acordei meu esposo e eu disse, olha, eu tô tendo dores. Aí ele disse, mas é o peso da barriga, alguma coisa desse tipo, ou na sua coluna? Aí eu disse, eu não sei. Nós fomos para a sala da nossa casa, ele fez uma oração por mim, nós oramos e eu voltei para deitar. Só que aí, quando foi por volta das 4h da manhã, eu voltei, fui ao banheiro
E quando eu voltei para a cama, eu comecei a contar no relógio que as dores elas iam e vinham com mais frequência, uma atrás da outra, mais aproximada. E eu disse para ele, eu digo, olha, isso aqui não tá normal. Ligue, por favor, para sua irmã, para a Érica, para ela vir ficar com a Ana Júlia, porque nós temos que ir pro hospital. Porque eu tô com contração, eu tenho certeza. E ele deu um pulo da cama, ele ligou pra minha cunhada veio rapidamente lá pra casa pra ficar com a minha filha mais velha. Eu peguei poucas roupas dentro de uma sacola normal, porque não tinha nada preparado. Eu não estava em tempo de ter, não era tempo da menina nascer. E aí nós fomos para o hospital da Unimed em Caruaru. Quando eu cheguei depois de Lajeado, as dores começaram a ficar mais intensas. Eu suava. Eu não gritava de dor, porque eu sempre fui muito tranquila nessa questão. Eu digo, não adianta escândalo. E aí, eu suava. E ele perguntava, como você tá? Como você tá? Eu digo, só acelere. Acelere, porque o negócio aqui tá sério. E quando nós demos a entrada no hospital da Unimed, por volta de 7 e pouquinho da manhã, era troca de plantão de médico. Só que eu não aguentava mais de dor. Meu Deus. Não aguentava mais. E quando eu passei na triagem, o rapaz viu que, assim, eu pedia que o obstetra viesse, pelo amor de Deus, porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. E quando o médico veio, ele fez o toque, ele disse, leva ela rápido, porque a criança está nascendo. Eu ainda fui ousada e disse, faça uma cesárea, porque eu tô com toda a documentação para fazer a laqueadura. Ele disse, não dá tempo. E a senhora só vai entender depois que é o melhor para a senhora agora é nós fazermos esse parto normal. A criança já está em ponto de nascer. E como toda mulher sabe, eu mal fiz força, a menina nasceu. Só que aí eu não imaginava o processo que eu ia passar, Edja. Meu Deus. Ela nasceu com 1 quilo e 300 gramas. Só que aí todo bebê perde peso após o nascimento. E após isso, ela ficou com 1 quilo e 24 gramas. Meu Deus do céu, 1 quilo. Ela era muito pequenininha, muito pequenininha. A gente via tudo do corpinho dela. E eu não tive o prazer que muitas mães têm de segurar o seu filho nos braços quando ele nasce. Ela foi levada na incubadora para UTI neonatal e ela era uma prematura extrema. Ela era a bebê prematura menor que tinha dentro do hospital. Porque uma semana depois nasceu o coleguinha dela, que foi de 29. Mas ela era a prematura mesmo. A prematura extrema. E aí, tive ela, fui pro quarto depois. E às 7h15 da noite, foi o primeiro momento que eu fui pra UTI neonatal para conhecer minha filha. E quando eu cheguei lá, todos os olhares eram sobre mim. Todos os olhares. Porque a minha filha tinha 1 quilo e 24 gramas. E minha filha estava entubada. E não tinha perspectiva nenhuma de vida. Nenhuma. Só quem é mãe de um prematuro extremo sabe o quanto é desafiador. Todos os dias você recebe um diagnóstico. E você quer ouvir que a criança está evoluindo. Só que no caso de Marília Gabriele, não. Marília Gabriele, ela não evoluía. Foi desafiador para mim porque eu tive que deixar minha filha de 4 anos em Garanhuns. Claro, aos cuidados da nossa família. E do pai que ficava com ela durante a semana. E eu só a via nos finais de semana. Quando eles iam me visitar. Quando eles iam me ver em Caruaru. E muitas vezes minha filha, ela se segurava em mim e queria ficar comigo e eu não podia ficar com ela. Porque eu tinha que ficar lá. No hospital para cuidar da outra. E só quem é mãe entende. Que não é uma escolha. Não é você abrir mão de um filho para ficar com outro. Mas é você dar uma assistência ao que tá mais fraquinho no momento. E minha filha foi muito madura para entender isso. E eu explicava. Sua mãe te ama. E ela não tá te abandonando. Ela tá aqui porque a gente precisa cuidar de Marília.
E ela entendia, e muitas vezes o meu coração doía, porque eu via minha filha partindo com o pai aos prantos, chorando, desejando o meu colo, porque ela era uma bebê ainda, ela só tinha 4 anos. E a gente nunca passou uma noite sequer separadas. Nós dormíamos, o primeiro sono dela era grudadinha com a gente. E depois que ela dormia no cantinho dela. E foi o primeiro momento assim desafiador para mim, como mãe, de poder dizer: filha, nesse momento eu preciso ficar e você precisa ir. Mas o meu esposo, como um pai maravilhoso, supria toda a carência emocional enquanto eu não estava presente com ela, cuidando, dando atenção, dando cuidado à nossa família que ficou, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu pai, minha prima, que foi um braço direito para mim também, cuidando dela em casa. E como eu tô falando, Edja, sobre a questão de Marília, todos os dias eu chegava e era um diagnóstico contrário. E um dos diagnósticos que mais nos chocou foi quando o cardiologista nos disse que ela tinha uma cavidade no canal arterial que não fechava. Ao contrário, ele só abria. De 1,5, ele passou para 3,5. E para ela ter uma embolia pulmonar e morrer, era um sopro. Ela tinha muita apneia, ela tinha muita queda de saturação. Muitas vezes os médicos corriam para ambusar ela e traziam ela de volta na minha frente. A equipe médica, eles olhavam para mim e diziam assim: saia no momento dessas intercorrências, não fique olhando. Eu disse: eu tô aqui, eu sou mãe, eu não arredo o pé. Eu não saía de lado, em nenhum momento. Eu disse: o que tiver que acontecer, eu vou estar presente. E aí, Marília foi entubada a primeira vez, foi estubada, mas não conseguiu passar muito tempo fora dos aparelhos. Aí foi entubada de novo. Meu Deus. Aí tiraram o aparelho dela para tentar. Aí, em um determinado dia, era 4 horas da manhã, eu estava num flat que a gente alugou, porque eu tive que passar lá em Caruaru 67 dias com ela. E eu estava num determinado dia, eu tinha chegado, eu era a primeira mãe que chegava lá por volta de 6, 6:30 da manhã, e eu era a última mãe que saía da UTI. E naquela noite eu voltei para casa muito cansada. E o que eu acho lindo é que durante esses 67 dias, o meu esposo, ele voltava porque ele precisava trabalhar e cuidar da nossa filha. Mas minha mãe deixou tudo, Edja. Deixou a casa dela. Meu pai disse: vá e fique com ela, dê todo suporte a ela. Minha mãe ia comigo pro hospital. Minha mãe sentava numa cadeira. Ela só saía de lá quando eu saía às 10 da noite. E ela dizia: filha, eu tô aqui. E o que tiver que acontecer, a gente tá junto. E ela passava a maior parte do tempo orando. Ela foi uma mãe para muitas outras mulheres que também estavam com filhos internados. Ela aconselhava, ela orava. Ela foi uma mãezona para muitas que estavam lá. Não só para mim. E num determinado dia, 4 horas da manhã, eu ouvi uma voz lá dentro do flat que dizia: levanta e vai orar. E eu disse: Deus, eu tô cansada. Será que isso é algo da minha cabeça? E a voz voltou a dizer: ore. E eu levantei assim naquele pulo da cama, comecei a clamar. E eu comecei a orar e eu não sabia se era por Ana Júlia, se era por Melquides, se era por Marília, porque, enfim, a gente não estava junto para saber o que poderia estar acontecendo, mas aí eu comecei a clamar. E quando eu olhei para o lado, estava minha mãe, já tinha levantado também, já estava do lado, já estava orando também. Sendo aquela coluna de mulher de fé como ela sempre foi. E nós começamos a orar e eu orei mais de 1 hora de joelhos, chorando e clamando. E aí quando eu olhei, já estava pertinho das 6 horas, eu disse: mãe, já está quase 6 horas, a gente tem que ir para o hospital. E eu fui, tomei um banho rápido e fomos para o hospital. Quando eu cheguei lá, que eu toquei a campainha, todo mundo me olhou com aquele olhar frio. E eu disse: meu Deus, alguma coisa aconteceu. Alguma intercorrência com Marília. E aí elas liberaram a passagem, a gente se higienizou para entrar na UTI. E quando eu cheguei na UTI, que eu olhei para a incubadora de Marília mais uma vez, Marília estava entubada.
Meu Deus. E eu cheguei, eu só baixei a cabeça e as lágrimas começaram a cair dos meus olhos. E eu disse, Deus, 60 dias eu nessa turbulência, Deus. O Senhor sabe que emocionalmente por dentro eu tô de pé porque o Senhor tem me sustentado. Só é intercorrência na vida de Marília, meu Deus. E aí veio a médica, a doutora Caroline, e ela disse, Jaime, o que nós podíamos fazer realmente era entubar Marília pela terceira vez. Meu Deus. Pela terceira vez nós entubamos Marília. Porque hoje, pela madrugada, quase nós perdíamos Marília de vez. Na hora que vocês estavam orando. Eu estou sendo bem realista com você, Jaima. Quase nós perdemos Marília. E vieram as técnicas de enfermagem, a fisioterapeuta, e disse, olha, nós fizemos o melhor. E o melhor foi entubar ela de novo. E aí eu perguntei para a doutora, eu disse, doutora, e que hora era? Ela disse, era por volta de 4 horas da manhã. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, quando o Senhor te chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não é coisa da sua cabeça, não é coisa mera do teu coração. É o Senhor te chamando porque Ele tem um propósito. Amém. Ele tem algo para ser cumprido, um livramento que Ele quer dar a alguém, ou abrir uma porta para você passar, independente, quando Ele chamar, venha. Diga, eis-me aqui. Amém. E eu disse, tá joia, doutora, obrigada. E minha mãe estava sentada lá fora, eu já estava com mais de 1 hora lá dentro da UTI, ela não tinha notícias. E quando eu saí aos prantos, ela disse o que aconteceu. Disse, mãe, Marília está entubada pela terceira vez. E ela segurou na minha mão, ela disse, minha filha, nós viemos aqui. E Deus, Ele não faz nada pela metade. Nós vamos sair daqui, nós vamos sair com Marília nos braços. Não tenha nenhuma dúvida disso. Aí eu disse, amém, manhã. E ela orou por mim ali, nós sentadas naquela poltrona do hospital. E ali foi um dia desolador para mim. E o meu esposo, ele me esperava sempre por volta das 7 horas para que eu entrasse. Eu entrava por volta de 6 e pouquinho da manhã e eu saía por volta das 7 dentro da UTI. E eu prontamente ligava para ele. Ele me viu às 8 horas da manhã e eu não tinha ligado e ele já estava angustiado, sem saber de notícias. E quando eu liguei para ele, eu disse, Melquiades, Marília foi entubada pela terceira vez nessa madrugada. Quase que nós perdíamos Marília. E ele disse, mas Deus está no controle. E ele foi trabalhar e quando ele voltou à tarde, ele foi pro altar da igreja, como ele sempre costuma fazer. Ele foi pro altar da igreja e ele também foi orar. E ele foi orar e colocou diante de Deus, disse, Deus, você nos deu Marília. E há um propósito para ser cumprido, eu tenho certeza disso, não é obra do acaso. E aí, quando nós descansamos em Deus naquele que foi um dia muito difícil. Eu fiquei até às 10 da noite e a gente não via ela esboçar nenhuma reação, nenhuma o dia inteiro. Ela tendo muita apneia, muitas quedas de saturação. Os batimentos cardíacos baixavam, ia para 40, ia para 38 e todo mundo corria em cima. E eu voltei para casa e eu disse, para casa não, né? Eu voltei para onde eu tentava descansar um pouco à noite. Eu disse, Deus, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E toda a igreja clamando, toda a igreja, amigos nossos continuavam clamando por a vida de Marília. E aí, passou-se alguns dias, e quando eu cheguei de volta na UTI, eu acho que por volta de uns 10 a 15 dias depois que ela estava entubada, eu cheguei por volta das 6:30 da manhã lá, toquei na campainha e as meninas olharam para mim e voltaram, olharam para mim e voltaram e liberaram a passagem. E eu disse, meu Deus, elas estão com o mesmo olhar do dia que ela foi entubada. O que será que aconteceu? E eu prontamente me higienizei e entrei lá. Quando eu entrei, estavam todas ao redor da incubadora. E elas disseram, olha Marília. E quando eu olhei Marília estava sem o tubo. E eu disse, vocês estubaram ela, toda animada.
Aí a mesma médica que tinha entubado voltou para mim e disse: nós não estubamos Marília. Eu disse não. Ela disse não. Marília mesmo se estubou. Aí eu olhei, como um bebê de 1,24 kg se estubou. Ela disse: não nos pergunte. Era hoje por volta das 5h30 da manhã, quando nós fomos fazer a troca de fralda e pesar ela. Nós vimos que ela estava sem o tubo. Só que aí existe um segredo. A chave que girou na vida de Marília naquele dia não foi através de mim, mas foi através do pai. Porque o pai foi pro altar da igreja e estava orando no altar da igreja por a vida de Marília. E exatamente no momento do clamor e da oração, o Senhor, ele virou a chave e disse: eu vou mostrar que vocês foram pacientes durante todo esse tempo confiando em mim. Então agora eu vou entrar em ação. Porque é impossível um bebê prematuro extremo com 1,24 kg tirar aquele tubo todo de dentro. Meu Deus. Se ela fizesse com as mãozinhas ou alguma coisa, esboçasse alguma coisa, ela poderia se rasgar inteira por dentro e daria uma hemorragia. Aquele tubo que vai até... Não tem o que explicar, né? Embaixo, na época da Covid, todos nós sabemos quantas pessoas elas morreram por conta só do processo de intubação e extubação. Isso. E como é que um bebê, por 3 vezes, foi intubado e na terceira vez ele mesmo se estuba? E ela disse: agora nós vamos passar por outros processos que ela vai se adaptar, ela vai usar. Aí, irmãos, eu comecei a entender toda a parte técnica de respiração. Não por livre e espontânea vontade, mas por necessidade, porque eu estava lá. Vamos usar o halo, nós vamos usar a pronga, nós vamos usar isso, nós vamos usar aquilo. Era o processo gradativo dela ir modificando para até ficar em ar ambiente. E foi assim para nós, algo sobrenatural da parte de Deus. Mas ainda uma situação não tinha sido resolvida, Wedja. A cardiopatia. Porque em todo esse processo, o canal arterial dela não fechava, só aumentava. E era isso que dificultava a respiração. E aí, um determinado dia, meu esposo pesquisou tudo o que poderia acontecer. Existe uma técnica que, geralmente, os bebês, quando eles nascem de 9 meses, mas que eles têm algum tipo de cardiopatia, é feito um cateterismo para que feche esse canal arterial com uma placa tipo de bronze. E meu marido foi pesquisar tudo sobre isso. E nós sentamos com o cardiologista que atendia ela lá. E ele disse: realmente seria possível se ela não fosse uma bebê prematura extrema. Até poderia ser se ela não tivesse 1,24 kg. Até poderia se tentar se ela não estivesse entubada como ela está. E mesmo assim o hospital aqui não teria condições. A gente teria que remover ela para Recife e tentar. Mas dentro do quadro clínico dela isso é impossível. A gente tira ela daqui para morrer. Então nós não temos o que fazer. E aí o meu esposo, ele disse: todos os dias nós vamos começar a declarar cura sobre o canal arterial. Nós declaramos que ela ia sair dos aparelhos respiratórios. Agora nós vamos fazer o inverso. O Senhor já está cuidando da respiração. Agora nós vamos tratar do canal arterial. E quando ele ia para lá nos finais de semana, ele se higienizava, abria lá a portiola da incubadora, ele colocava o dedo sobre o peito dela e ele declarava. Meu Deus. E ele dizia: canal arterial, volte, se feche, eu declaro em nome de Jesus que você está fechado. Eu declaro uma vida saudável e perfeita para minha filha. Eu declaro que ela é abençoada e ela é escolhida por Deus. E ali ele orava. E quando ele não estava no final de semana, era eu. Todos os dias eu chegava, eu orava. E eu declarava vida. E eu declarava restauração. E ainda que alguns exames que eram feitos não comprovasse nenhum tipo de melhora, a gente continuava declarando. E aí, quando foi um determinado dia, os médicos disseram: olha, agora é o tudo ou nada. Vamos fazer o exame cardiológico. E doutor Anderson, cardiologista lá em Caruaru, ele chegou, foi fazer um detalhamento juntamente com uma médica que era de Recife, por videoconferência, para saber como solucionar o caso de Marília. E aí,
Ele começou a fazer o exame, o Edja. E várias pessoas de dentro do hospital começaram a vir para a incubadora para ver o que seria o diagnóstico. E eu lá do lado. Eu não arredava o pé. E eu do lado. E aí, quando ele terminou o exame, ele olhou para a doutora Lúcia Cristina, que era a médica evolucionista, responsável também pelo caso de Marília, como as outras. E eu só vi ela saindo, assim, bem vermelha, porque ela é uma pessoa bem séria, mas com um ar, assim, como se fosse chorar, outras pessoas chorando já. E ele olhou para mim, dentro dos meus olhos, e disse: mãe, sua filha não tem mais cardiopatia nenhuma. O canal arterial dela fechou completamente. E aí, os médicos, o que davam para minha filha era dipirona. Eram alguns remédios que eles diziam que poderia ser um paliativo, mas que eram remédios que não era para questão de cardiopatia. O que é que uma dipirona faz para fechar um canal arterial de um coração, meu irmão? Nada. Nada. Você vê o poder da oração e da declaração intencional. Intencional. Né? Porque ao invés de a gente estar usando a nossa boca para nos maldizer ou para maldizer a situação, né? Eu sempre digo, a mesma energia que você gasta para uma coisa negativa, você pode usar ela de forma positiva. Isso. Né? Pegar e se abraçar com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E eficaz. Né? E eu creio que palavras, elas são sementes, nós estamos semeando, e vocês semearam a cura. Declarando, né, todos os dias a todos cura. os dias. E isso muito desafiador para nós, enquanto líderes, enquanto pastores, porque o Edja, Deus, ele nos entregou uma graça muito grande. E o meu esposo, Deus, ele trabalha muito usando o meu esposo, ele sendo um canal de bênção para muitas vidas através de cura. Pessoas, né, pessoas que muitas vezes são acometidas com problemas de saúde. E quando ele impõe as mãos, ou muitas vezes ele nem precisa impor as mãos, como está na palavra de Deus, né? E ele libera uma palavra e pessoas são curadas, né? Nós já vimos mulheres que não podiam gerar filhos e com alguns meses elas voltarem a dizer, testemunhar por onde ele vai ministrar a palavra, onde ele vai pregar a palavra. Mulheres recebem, né, ali aquele milagre porque desejam gerar e é liberado sobre a vida delas, elas de repente mandam mensagens através dos seus líderes e os líderes entram em contato e dizem: olha, pastor, aquela mulher recebeu a ministração da parte do Senhor naquele dia e hoje ela tá grávida, ela tá grávida, né? Tá gerando pessoas muitas vezes com problemas na coluna, problemas em diversas áreas de saúde são tocadas. E onde foi que Deus foi nos provar? Exatamente aí. E muitas pessoas diziam: mas e vocês não ministram cura? E como vocês podem ver a filha de vocês numa situação dessa? Irmãos, não é sobre nós. É sobre ele que nós pregamos. E se ele fizesse, ele era Deus. E se ele não fizesse, ele era Deus do mesmo jeito, continuava sendo Deus. Porque quando eu perdi o outro bebê, ele continuou sendo Deus na minha vida. Foi consolador, né? Sim. Ele disse, quando Jesus ele veio, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos deixarei o Consolador e alguém muito especial que nos ama e que nos consola, que nos abraça, é o amigo Espírito da Santo. Verdade, que vos ensinará todas as coisas. Exatamente. Então nós não estamos sozinhos. E aí, depois daquilo tudo que o médico falou, olha, o canal arterial dela está fechado. Aí a médica disse: agora vamos passar por outro processo. Ainda não é o fim. E aí passamos mais uns dias na UTI. E aí ela foi ganhando mais peso. Ela já foi respirando melhor. O canal já estava fechado. E chega a médica e diz: agora vocês vão para o quarto. E é o desafio de fogo que vocês têm que passar uma semana no quarto. E ela tem que ganhar peso para poder sair. E eu disse: aleluia. Vamos lá. Irmãos, por muitos dias, aqueles apitos, só quem já passou dentro do UTI sabe, ficava assim na mente, sabe? Aqueles apitos das máquinas.
de quando tinha alguma intercorrência, que há aquele barulho alto para que as pessoas, né, os médicos, os enfermeiros, eles entendam que está tendo alguma intercorrência e eles têm que serem ágeis. Então, por isso aqueles apitos todos, porque tem alguma coisa acontecendo de anormal. E aqueles apitos ficavam... E quando eu fui para o quarto com Marília, mesmo sabendo que estava tudo bem, que ela estava respirando, já em ambiente, que não tinha mais cardiopatia, às vezes eu acordava à noite e olhava para ela. E como toda mãe, botava a mão para olhar se ela estava respirando. E depois de 5 dias, a médica chegou para mim e disse: eu vou dar alta para vocês voltarem para casa. E aí, meus irmãos, eu chorava, eu ria, eu pulava, eu glorificava. E se vocês imaginarem o que possa acontecer de mais surpreendente, é quando você escuta, tá tudo bem, e você vai voltar para casa. É tudo que você quer. Você quer voltar para sua casa, para sua família. Para sua rotina. Para sua rotina. Eu queria voltar para a igreja, porque eu nunca tinha passado tanto tempo fora do templo. Porque a igreja somos nós. Para onde nós formos, nós carregamos Cristo e a marca de Cristo. Mas é como está na palavra, como o Senhor, Ele mesmo nos adverte, né? Que não é bom que nós venhamos ficar sem congregar, como é o costume de alguns, porque o corpo de Cristo, ele é interligado. E nós nos alimentamos dentro do corpo, nós somos fortalecidos quando nós estamos no corpo, né? Interligados. E eu desejava voltar para a igreja. Meu Deus, como eu desejava estar na igreja, junto com o corpo de Cristo. E aí, no dia da alta de Marília, fizeram uma grande festa dentro do hospital. E foi festa mesmo, Edja, com direito a bolo, com direito a docinho, com direito a presente, né? E naquele dia da alta de Marília, eu lembro quando eles fizeram o corredor para nós chegarmos até o espaço onde eles prepararam essa festa, eles colocaram aquele louvor: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Eita, chorasse para se acabar. Eu já sou chorona por natureza. Eu chorei, meu Deus, que quase me acabo. Ai, meu Deus, Deus, né? Nos moe em alguns. Eu tava conversando esses dias, sabe? Às vezes quando a gente acha que é o fundo do poço, na verdade, é só a poeira, Deus esperando a poeira da construção antiga passar para ele construir aquilo que ele quer construir, né? É verdade. E eu acredito que não há nada mais... acho que não tem nada que nos faz crescer, amadurecer e compreender algumas facetas de Deus, senão a prensa, né? A prensa. E a luta, a prova, o deserto, como queira nomear. E muitas vezes Deus, ele nos leva para nos ensinar a sermos totalmente dependentes dele. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você passa uma prova financeira, Deus, ele viu o recurso financeiro, mas não está doendo na tua pele. Você pode conseguir, talvez, um empréstimo, alguém que Deus levante para abençoar você financeiramente. Se você está passando, muitas vezes, um conflito familiar, muitas vezes, através de um diálogo, você pode resolver. Mas existem coisas que saem do seu alcance, da sua esfera. Quem pode dar a vida? Eu poderia estar no melhor hospital, eu poderia ter os melhores médicos, eu poderia ter todos os recursos financeiros. Há um lugar que só Deus vai. Mas só Ele poderia mudar a minha sorte. Só Ele poderia mudar a situação. Porque Ele é quem dá e é Ele que tira a vida. E mais ninguém. É isso mesmo. Só Ele. E aí, depois de todo esse processo, aí diz, olha, mas Marília, como qualquer bebê prematuro extremo, vai enfrentar algumas limitações. Ela vai fazer fono, ela vai fazer físio, ela vai ter que aprender muita coisa. Irmãos, eu quero dizer para você, olhando para você dentro dos teus olhos, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. E quando ele faz, ele não faz pela metade. Deus de obras completas. Deus é o Deus de obras completas. Aleluia. E Marília, hoje está com 2 anos e 9 meses. Saudável. Perfeita.
E é cheia de Deus, porque gosta do manto, viu? Eita, glória. Ela Marília vai ter história para contar. vai ter muita história para contar. Ela ora em casa, ela gosta de impor as mãos sobre todos nós em casa e orar. Quando ela vai para a igreja, que ela vai para o ministério infantil, que as tias chamam para um momento de oração, ela é a primeira que dá as mãos, fecha os olhos e vai orar. Sim. E Marília, ela é saudável, ela é perfeita. Não foi necessário fono, não foi necessário meses e meses de fisioterapia. Levei por um pedido da médica e ela fez alguns meses, algum tempo de fisioterapia, mas não era nada que fosse motor, que ela não conseguisse sozinha. Ela, aos 2 anos de idade, ela já sentava à mesa sozinha, ela já comia sozinha, sem ninguém colocar a boca, nada para ela, porque ela é totalmente independente. Ela tirou até o negócio. Ali foi Deus, ali foi um milagre. Ali foi o Senhor. Ali foi um anjo. Foi o anjo do Senhor mesmo que entrou na UTI e fez aquilo ali para confundir a medicina e para saber que ele é quem é soberano. E ele é quem dá o tempo de tirar. Pelos médicos, talvez ela teria ficado mais tempo. Verdade. Mas já tinha sido determinado pelo Senhor. E aí, nós voltamos com Marília. Quando nós voltamos com Marília, pensando que estava tudo bem, com 15 dias que ela estava em casa, ela teve o quê? Tava aquela crise de... que as crianças estavam tendo muito aquelas questões respiratórias na época, que era... Ai, Tava gente, doença eu esqueci agora o nome. pneumonia não, né? É tipo associado como se fosse uma pneumonia, mas é um outro nome que é mais avançado. Eu esqueci agora. E aí, bronquiolite. Ela teve bronquiolite, o que é um prematuro extremo, minha gente, com bronquiolite. Meu Deus do céu. É porque o sistema respiratório para criança Já é problemático. e também células, tudo muito novo, né? Se adaptando, aprendendo a ter anticorpos, tudo. E ela que era bem frágil. E ainda ela que vem, né? E aí ela pegou dessa bronquiolite fragilidade. como? Ela estava dentro de casa, isolada dentro de um quarto. Mas a irmã dela pegou gripe e o vírus ficou no ar. Eita, Deus santo. Mesmo ela dentro do quarto, mas o vírus ele vaga, né? Fica. E aí ela pegou bronquiolite. E aí eu levei para um médico aqui de Garanhuns e ele disse, olha, nós vamos acompanhar durante 7 dias. Mas se eu quero vê-la todos os dias. Se o quadro dela evoluir para algo pior, infelizmente a senhora vai voltar para o hospital da Unimed em Caruaru e vai internar ela. Eu disse, não, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não vou voltar. Não aceito essa palavra. Não vou voltar para dentro de uma UTI, não, com ela não. O Senhor nos dará a vitória de novo. O Senhor faça alguma coisa que eu não estou aguentando mais. Não. E aí Marília, como uma grande guerreira, de novo, e a mão do Senhor, se recuperou. E conseguiu se recuperar em casa tomando a medicação que o médico prescreveu. Glória a Deus. E hoje a minha filha é saudável, perfeita, serelepe, cheia de Deus. E de energia. De energia, que sobe em cima da mesa da sala de jantar e ainda diz, eu não estou fazendo nada. E acha que é a coisa mais normal do mundo. E assim eu sou grata, sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. E eu volto a dizer os mesmos salmos que eu falei inicialmente, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Amém. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, está nos vendo, Edja, para todos nós, 2025, como você iniciou, está nos seus meados do mês. Está pertinho de terminar. Mas aquilo que Deus disse que iria concretizar em 2025 em nossas vidas, Ele vai concretizar. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele determinou o dia e a data, vai acontecer. Se Ele disse que seria em 2025, vai ser em 2025. Não vai ser em 2026. Nem que Ele chegue no último dia do ano, dia 31 de dezembro, e Ele faça se cumprir. Mas Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. E 2026, eu disse que 2025 seria o ano do extraordinário de Deus na minha vida. E foi o ano do extraordinário de Deus. E eu quero dizer que o ano de 2026 será o ano da soberania de Deus sobre nossas vidas.
será o ano de avançar, será o ano de crescimento, será o ano de destravamento, será um ano de rompimento em nossas vidas, em todas as esferas, em todas as áreas. Rompimento, crescimento. E no lugar da vergonha, dupla honra. A dupla honra do Senhor nas nossas vidas. Eu creio e eu quero declarar para você, você que está nos vendo, nos ouvindo, será o melhor ano da tua vida. O ano do rompimento, do destravamento. Aquilo que foi impossível para você, Deus irá destravar. E você vai avançar. Lança somente os teus planos e projetos diante da presença do Senhor, que Ele é fiel e justo para fazer na sua vida. Eita glória! Eu creio. Eu creio que 2026 vai ser um ano, minha expectativa é essa, de muita novidade. Amém. É isso que Deus tem pra gente, né? A Bíblia diz que o Senhor tem novidade de vida. Isso. Então vamos nos apropriar cada vez mais dessas palavras do Senhor, declarar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, para o nosso futuro, porque o Senhor já está lá. Amém. No amanhã também. E eu creio sim que 2026 vai ser um ano muito abençoado. Amém. Em nome de Jesus, queremos declarar isso sobre a tua vida, né? Vamos Amém. orar, né, pastora, por cada um que ficou conosco aqui até o final. Nem parece, né? Mas acho que já foi 1h30 de episódio. Meu Deus. Olha! 1h40. Não tem quem diga. A pastora fala muito, gente. Não é porque falar de Deus. Falar das coisas de Deus, né? A gente que tem experiência. Aí é bom demais. Aí passa muito rápido, e passa né? muito rápido. Meu Deus do céu. E só para dizer para vocês, o meu pai, ele é um homem hoje crente, viu? Crente em Deus. Ele teve que passar por uma moinha. Eita, também. Depois que ele aceitou Jesus, ele passou por um processo de câncer. E nós enfrentamos juntos. Eu como filha, nossa família se uniu. Ele passou por um processo muito difícil. Só quem já passou por um processo como esse de alguém na família, ou você, pode compreender, lá dentro do Hospital do Câncer, em Recife. E lá nós somos um canal também de Deus. Eu sempre digo assim, que Deus ele nos leva para alguns lugares, não é apenas para nos moldar, mas é para que nós venhamos ser canal de bênção e instrumento para alcançar outras vidas, porque foi isso que aconteceu. Tanto lá no Hospital do Câncer, quando eu enfrentei com meu pai, e hoje, para a glória de Deus, ele está curado, já está com mais de 6 anos, que ele passou por esse processo, e ele hoje tem uma vida saudável, perfeita, está aí com 76 anos de vida, né, para a glória de Deus, cheio de saúde, vivendo para Cristo. E do mesmo jeito o processo que eu passei com Marília dentro do hospital, onde muitas mulheres foram alcançadas, foram evangelizadas, foram ministradas, né, foram tocadas pela palavra, porque o meu caso dentro da UTI era o mais difícil, mas muitas vezes eu guardava tudo aquilo no bolso e eu dizia, vai dar certo. Olhe, a minha situação hoje está mais difícil que a sua, mas se levanta, Deus vai lhe dar a vitória. E eu orava, e eu confortava outras mulheres. E eu via muitas tendo alta, indo embora e eu ficando. Mas eu dizia, o processo eu posso estar passando, mas eu não estou sozinha. Né? Deus ele vai me dar a vitória, como já deu a essas mulheres. Então vamos orar. Vamos orar, porque Deus também vai alcançar a tua vida. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, um jovem que está assistindo esse podcast, eu quero pedir ao Senhor que te alcance aonde você estiver, aonde este vídeo chegar, aonde este áudio alcançar, que as vidas sejam tocadas e sejam ministradas pelo poder que há no nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos te apresentar a vida desta pessoa, que o Senhor a visite de uma forma extraordinária, que o teu querido Espírito Santo seja o abraço, seja o conforto, seja o consolo, seja a resposta imediata para essa pessoa que não suporta mais o que está enfrentando. Querido Deus, abra, meu Deus, abra portas, envie recursos, que o Senhor traga a provisão que essa pessoa precisa. Querido Espírito de Deus, enxugue dos olhos dessa pessoa toda lágrima, que toda dor e todo sofrimento que ela tem enfrentado durante todo este tempo, o Senhor venha reverter em alegria, em regozijo, em paz. Senhor, que o Senhor toque agora.
Que o Senhor faça superabundar sobre esta vida aquilo que ela necessita. Amém. Deus, nós estamos em 2025 ainda, mas nós cremos e nós queremos declarar, meu Pai, que a tua mão continua estendida para abençoar. E até o último momento deste ano, o Senhor ainda pode fazer. Aleluia, e o Senhor ainda pode verdade, realizar. Deus. E ainda que, Senhor, o Senhor não faça este ano, nós cremos e esperamos em Ti, porque o tempo é Teu. A glória é Tua, Senhor. Deus, nós cremos que 2026 será um ano de rompimento, será um ano de destravamento em todas as áreas da vida dos Teus filhos. Que a Tua boa mão continue estendida, alargando fronteiras e abrindo portas para que o Teu povo venha passar. Que no lugar da vergonha venha a dupla honra, Senhor. Um tempo de sucesso, de vitória e de conquista. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome Amém. de Jesus. Vamos declarar a palavra de Deus, irmãos. Crer nela, né? Nos apropriarmos em fé. Amém. Porque Deus é poderoso para fazer não só isso, mas infinitamente mais. A Bíblia diz que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nem permeou, passou pela mente humana, é Amém. isso que Ele tem preparado para o seu povo. Amém. E eu tenho procurado meditar sobre isso, meditar e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então faça isso. Amém. Né? Lembre-se das palavras do Senhor que o Senhor já lançou sobre a tua vida. Lembre-se dos milagres que você já viveu. Aleluia. Ele é um Deus que não muda. Ele é imutável e Ele é poderoso. Aleluia. Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor tem o coração dos reis nas suas mãos e Ele inclina para onde Ele quiser. A Bíblia diz que nas conchas das mãos do Senhor cabe todos os mares que existem nesse planeta Terra. Aleluia. Então, nada é tão grande diante de Deus, tudo é tão pequeno diante dele. Eu fico encantada com aquelas perguntas que ele fez a Jó. Onde era que tu estava, Jó, quando eu impus limites no mar? Então, Aleluia. esse é o nosso Deus, né, que colocou firmamento sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, né? Deus habita em todos os lugares. Existem 8 bilhões de pessoas nesse planeta e Deus conhece cada uma de forma tão profunda. Aleluia. A Bíblia diz que Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que eu e você tem. Aleluia, Então, Jesus. o Espírito Santo, ele prescruta de forma tão íntima o Senhor e traz essas revelações para nós. É exatamente esse mesmo Espírito que está em operação na minha vida, na sua vida, nos nossos corações. E como falado aqui nesse episódio, ele permanece, ele que é esse consolador, ele que é enviado por Jesus e por Deus para nos aperfeiçoar até a sua volta. Ele não nos abandona. O Espírito Santo está conosco, não só de forma presente em ambientes, mas ele habita dentro de nós, né? Amém. Antes é ele fazia visitação, hoje nós somos habitação. Então, verdade. a gente não recebe mais visitas, nós somos a própria casa dele. Então, o Espírito Santo está em você. Ele habita em você. Você pode conversar com ele em todo momento, seja tomando banho, lavando prato, ou seja mesmo de joelho. Enfim, o Espírito Santo está completamente disponível. Além de ser poderoso, a gente não precisa marcar na agenda, né? Isso. Deus está disponível. Ele só quer somente que você tenha um coração desejoso pela presença dele. Tudo que ele nos pede, queridos, é que nós venhamos ter o desejo de nos relacionarmos com ele. Né, por essa presença. Queridos, que nós venhamos sentar e puxar uma cadeira e dizer: senta, Senhor. Amém. Senta aqui comigo.
Senta comigo, porque Amém. tu és o meu amigo fiel. Tu és aquele que me entende, me compreende, Aleluia. que sabe quais são as minhas limitações, minhas fragilidades. Você me conhece, Pai, nem como Verdade. minha mãe que me gerou Uhum. me conhece, mas você me conhece por dentro, porque existem algumas particularidades que mesmo para quem mais nós amamos, nós não partilhamos. Mas ele é diferente, ele nos conhece. E ele vai no mais profundo do nosso ser. E quando nós não temos vergonha de contar para ele as nossas limitações, nossas fragilidades, nossas dores, nossas dependências, ele vem. Ele vem. E quando ele vem, ele muda, ele transforma, Aleluia. ele abraça, ele cura feridas da alma, Aleluia. ele cura traumas, sabe? Ele cura instabilidades emocionais e ele nos traz convicção de fé, firmeza, constância. Ele nos faz firmes em Deus. Amém. E é isso que o Espírito Santo quer, o que o Senhor quer, que tão somente a gente vá até ele. Amém. E quando a gente dá o primeiro passo, ele se encarrega do resto. Amém. É verdade. Pois é isso, meus irmãos. Você que ficou conosco aqui até o final, já recebeu aí oração, direcionamento, viu? Testemunho poderoso, né? Meu Deus, coisa linda o que Deus fez nesse hospital, o que Deus fez na vida dessa criança, né? Que já faz 3 aninhos que o Senhor Isso. continue abençoando sua casa, pastora. Amém. Obrigada por sua vinda, por compartilhar seu coração, sua história conosco. Amém. Abençoe seu esposo, suas filhas, e que Amém. vocês continuem sendo essa bênção, não só ali para o bairro, né, da Brasília, mas Amém. para toda a cidade de Garanhuns e onde quer que o Senhor conduza vocês. Amém, Em nome Edja. de Jesus. E eu quero dizer para você, queridos, o trechinho do louvor, como o Edja mesmo falou. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio. Ele vai cumprir. Eu creio. Já está decretado. Eu creio. É apenas o tempo dele. Aleluia. Deus é poderoso, irmãos. Deus, ele faz. Quando Deus abre, não tem quem feche. Quando Deus fecha, também não tem quem abra. É verdade. Meu Deus, coisa linda. Então, irmãos, não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Se você ficou aqui até o final desse episódio, deixa seu like também, compartilha esse vídeo, joga aí no grupo da sua igreja. Enfim, mande para alguém, abençoe a vida de alguém nesse dia com esse conteúdo, com esse testemunho. Então, Deus abençoe vocês. Como vocês bem sabem, vamos permanecer ligados na videira verdadeira que é Cristo. E é nele que nós somos nutridos todos os dias. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe esse teu final de ano. Amém. Continue vigiando nas suas emoções, vigiando no seu coração, deixando, né, que o Senhor construa em você aquilo que Ele quer fazer. E eu creio também, nesses últimos 15 dias, o Senhor ainda tem milagre para fazer, o Senhor Aleluia. tem cura, o Senhor tem libertações, o Senhor pode cumprir sim promessas ainda no finalzinho desse ano, porque Ele faz quando Ele quer. Ele que verdade. manda, Ele que é poderoso e Ele sabe exatamente o momento certo de chegar. Ele não chega atrasado, Ele sempre chega no tempo certo. Amém. Deus te abençoe, como vocês já sabem. Até lá à vista. Amém.